Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio de Gerir Pessoas Não é Brincadeira. Já estamos aqui no quarto episódio, estou muito feliz por partilhar o que eu sei convosco sobre o mundo de pessoas, recursos humanos, recrutamento, e hoje temos mais um episódio espetacular para falar de formação. Será que as formações são coisas do passado? Ou são coisas do presente? Ou são coisas do futuro? Para passarmos já aqui um step e para podermos acabar o episódio muito rápido, não. As formações não são coisas do passado, são coisas do presente e do futuro, porque todas as organizações, todas as pessoas precisam de formação para continuarem a evoluir, para continuarem a progredir, para continuarem a crescer dentro de uma organização, mas a formação em si, o desenvolvimento das pessoas, não deve ser só responsabilidade das empresas. Na minha visão, é muito mais responsabilidade do colaborador, da pessoa, do que apenas em si, ok? Porque o mercado de trabalho também mudou. As pessoas acabam por não ficar tanto tempo nas empresas como ficavam antes. Antes era normal uma pessoa ficar 10, 20, 30 anos, se calhar só ter um emprego durante a sua vida toda, e fazia muito mais sentido uma empresa apostar no desenvolvimento da pessoa, porque já sabia que daqui a 20 anos se calhar ia ter um diretor e, portanto, fazia sentido apostar no crescimento pessoal e profissional dessa pessoa, enquanto hoje em dia é muito mais normal as pessoas ficarem só 1, 2, 3, 5 anos dentro de uma organização. E, portanto, o investimento deve ser feito por ambas as partes. Não quero aqui descartar as empresas de investir em formação dos seus colaboradores, porque é essencial para reter os talentos e para conseguir fazer crescer esses talentos, mas também é muito importante que nós, como pessoas, como colaboradores, como profissionais, consigamos olhar de uma forma crua, transparente e dizer: eu gostava de fazer isto, gostava de fazer uma coisa diferente, portanto vou tirar esta formação e vou ser eu a pagá-la e não a minha empresa, ok? Porque isto faz sentido para mim, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, e se calhar não faz tanto sentido eu continuar nesta empresa daqui a 2 anos e, portanto, vou investir hoje na minha formação de modo a que a 2 anos estar numa empresa diferente, ok? Isto é só um exemplo que gostava de partilhar com vocês, já aqui no início do episódio, que eu acho super importante as pessoas terem, digamos, o ownership, terem a responsabilidade da sua formação e do seu desenvolvimento. Porque hoje em dia as empresas não estão dispostas a ter 100% dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é sempre dividida. E este é o grande tópico que gostava que vocês levassem do episódio de hoje. Agora, há muito mais e gostava de vos dar aqui a minha perspectiva do que é a área de formação e do que é que as empresas podem fazer na área de formação. As empresas podem fazer variedíssimas coisas na área de formação. E para começarmos aqui o nosso grande tópico, gostava de dividir o set de competências que uma pessoa precisa para ser realmente muito boa numa determinada profissão em 3. E falar de como é que as pessoas e as empresas podem adquirir estas competências, ok? Desde o nível mais básico até o nível mais de profissional, mais de expert. Portanto, começando aqui pelas competências básicas. Ou seja, aqui estamos a falar de competências do nível júnior. Por exemplo, alguém que sai de uma licenciatura muitas vezes está neste tipo de nível, no nível mais básico, no nível mais júnior, onde precisa também de formação on-job e de outro tipo de formações para conseguir evoluir na sua carreira profissional. Mas ter uma licenciatura ou um curso profissional, por exemplo, não é a única maneira de chegar ao nível básico. Okay? Se vocês aí em casa quiserem começar uma nova profissão, por exemplo, se quiserem começar a ser programadores, existem formas muito simples de começarem a adquirir este tipo de competências. E a mesma coisa acontece nas empresas. Se as empresas quiserem transformar, digamos, uma parte da organização que não está a ser tão produtiva ou que simplesmente já não faz sentido para o negócio, mas gostava de formar esse tipo de pessoas com outro tipo de competências, este tipo de competências básicas é o começo desse tipo de transformação que é preciso fazer. E hoje em dia toda a gente conhece os vídeos, não é? Tu estás aqui a ver este vídeo e também a adquirir novas competências, e eu considero que os vídeos, o YouTube, o Coursera, o Udemy, por exemplo, são maneiras muito simples de começarmos a ganhar aqui competências básicas de uma maneira muito barata, ok? Porque muitas vezes até é gratuito e só temos que investir o nosso tempo, ou há cursos no Coursera que custam 10, 20 euros, e conseguimos assim perceber realmente se somos talhados para aquela área, se gostamos daquele tipo de competências e se conseguimos aprender aquele tipo de competências ou não. Ok? E aqui existe um investimento muito baixo por parte das empresas, que conseguem muitas vezes pagar uma conta, digamos, global da empresa e dar certo tipo de cursos a todos os colaboradores. Da mesma forma como tu aí em casa, se quiseres adquirir algo novo, basta clicar no YouTube, fazer uma pesquisa rápida e vais encontrar muitos vídeos sobre muitas áreas diferentes e consegues logo perceber se
estás feito para adquirir aquelas competências básicas ou não. Okay? Este é o primeiro ponto que eu gostava que levasses, é que tudo hoje em dia é possível de aprender e a maior parte das coisas estão no YouTube e são às vezes até complementares a licenciaturas ou até superiores a uma licenciatura ou um curso profissional em determinadas áreas. Agora, ninguém vos vai contratar se só virem vídeos no YouTube ou se tiverem 10 ou 20 certificações no Coursera. Porquê? Porque, mais uma vez, isto são competências básicas. E muitas vezes uma licenciatura ou um curso profissional ou técnico-profissional dá-vos um certificado que dá alguma segurança às empresas que vocês realmente conseguem fazer aquela profissão. Portanto, se estão a aprender uma profissão nova ou uma competência nova, muitas vezes o que têm que fazer é ir para o próximo nível. E aqui, no próximo nível, vão adquirir outro tipo de competências, que eu chamo competências mais avançadas. E aqui podemos estar a falar de uma certificação, por exemplo, pessoas que estão em cybersecurity, existem várias certificações que precisam de tirar para fazer determinado tipo de projetos. E aqui as empresas também valorizam bastante que pessoas com uma determinada certificação vão permitir a essa empresa fazer projetos maiores, que acrescentem mais valor à empresa. Daí a justificar também apoiar as pessoas neste tipo de certificação. Workshops ao vivo com especialistas é bastante útil. E aqui posso-vos falar, por exemplo, de trabalho em vendas. É muito, muito rico quando vocês têm uma pessoa em vendas que já vendeu não sei quantos milhões, que já vendeu não sei quantas empresas e conseguem colocar a vossa equipa de vendas a ter um workshop de um dia ou de uma semana ou de um fim de semana com um determinado especialista. É bastante mais valioso do que uma pessoa estar simplesmente a assistir vídeos no YouTube onde não consegue interagir com essa pessoa de uma maneira rápida. Obviamente que tem aqui outros custos, mas também já estamos aqui para outro nível de set de competências onde as pessoas já têm determinadas bases, já adquiriram determinadas bases e estão a solidificar essas bases de forma a serem e a terem competências mais avançadas. Outro exemplo são MBAs, mestrados, pós-graduações, no fundo também aqui um bocadinho a par com as licenciaturas e cursos técnico-profissionais que já dão aqui algum certificado mais relevante dentro das áreas profissionais. E existem muitas empresas a apoiar os seus colaboradores a tirar este tipo de formações, por exemplo, MBAs ou mestrados, e a patrocinar às vezes o valor total deste tipo de formações. Porquê? Porque permite não só a pessoa elevar o seu estatuto e as suas competências, mas também assegurar a pessoa durante aquele período onde a pessoa esteve a estudar e também algum período depois disso. Normalmente as pessoas têm que ficar 12 meses ou 24 meses, dependendo do investimento da empresa. Se isto é a melhor maneira de reter pessoas, aí já entramos aqui noutro tópico, que não vai ser para o episódio de hoje, mas também é algo muito interessante discutir se este tipo de incentivos faz sentido para as pessoas ou não. Porque muitas vezes o que acontece, e das histórias que ouço, por exemplo, de grandes consultoras que acabam por pagar os MBAs ou mestrados aos seus colaboradores, depois de passar aquele período onde a pessoa realmente é obrigada a ficar, se não tem que devolver parte do dinheiro, as pessoas muitas vezes já estão a pensar noutras coisas porque querem exatamente usar as competências que aprenderam noutros sítios para perceber quão relevante ou não foram essas aprendizagens e para conseguir, no fundo, explorar o mundo de uma maneira diferente. Portanto, aqui tem aqui alguns deal breakers que as empresas têm que pensar e pensar se realmente faz sentido aquele investimento para aquele colaborador, e são casos muito, muito específicos. Por último, também considero que conferências internacionais são muito relevantes. Uma das coisas que me deu muitos contactos, deu-me uma perspectiva do mundo completamente diferente, foi ir a conferências de recrutamento lá fora. Quando estava a trabalhar em Portugal, fui a uma em Londres e fui a outra em Espanha, e além de ter conhecido imensa gente, não só profissionais do estrangeiro, mas também conheci portugueses que ainda não tinha conhecido, conheci maneiras de trabalhar muito diferentes, porque há workshops mais especializados em determinadas áreas, na área do recrutamento, por exemplo, a falar sobre sourcing, ou sobre maneiras diferentes de interagir com candidatos. Ou seja, consegui ter ali uma visão do mundo, de como é que estava o recrutamento na Europa, que indo só a conferências, por exemplo, em Portugal, não ia conseguir. E, portanto, eu acho que aqui as conferências internacionais, se as pessoas já tiverem algumas bases, um bom segundo passo para as pessoas desenvolverem as suas competências é exatamente irem a conferências internacionais e a explorarem este meio, porque vos vai dar muito mundo, muito network, e isso é coisa que às vezes nenhum curso ao vivo consegue ter, porque conseguem conhecer muito mais pessoas num determinado espaço de tempo. Por último, para adquirirmos aqui competências de expert, de especialista numa determinada área, considero muito relevante haver aqui um acompanhamento mais individual de determinados especialistas, e muitas vezes isto acontece através de coaching. Fala-se muito de coaching para executivos, que são programas estruturados e muitas vezes personalizados para as organizações,
onde muitas vezes se transmite como definir objetivos, como motivar equipas, como liderar pessoas, como gerir os conflitos internos dentro de uma organização. Isto é super importante para cargos de direção, para cargos de liderança, mas eu também considero muito oportuno fazer coaching a todas as pessoas da organização. Obviamente que isto exige aqui um nível de investimento bastante alto, nem todas as empresas têm essa possibilidade, mas principalmente para novas chefias, para novos líderes dentro da organização, considero fundamental terem coaching desde o início, para conseguirem aprender a liderar pessoas, a gerir pessoas de uma forma mais eficiente, mais eficaz e com mais conhecimento de causa. Okay? Porque as pessoas também acabam por sair das empresas exatamente muitas vezes por causa dos managers. E portanto, se conseguimos treinar os managers, vamos estar a treinar indiretamente todas as pessoas dentro da organização. E estes 3 níveis de competência, competências mais básicas, competências mais avançadas e depois passamos aqui para uma fase de expert, é o que toda a gente tem no seu nível de competências. Começamos como júniores, muitas vezes com um estágio, a saber pouco ou nada. Depois evoluímos passado 2, 3 anos para competências mais avançadas. Vamos continuando a aumentar essas competências e depois passado 7, 8, 10 anos, cada um tem o seu timing, cada um tem o seu tempo, conseguimos chegar a um nível de especialista, de expert numa determinada área e assim conseguimos passar o nosso conhecimento para outras pessoas. E para conseguirmos continuar a crescer como especialistas, acho que o coaching é fundamental para qualquer pessoa e para qualquer organização, de modo a nos tornarmos melhores profissionais e melhores seres humanos no final do dia. A Factorial Portugal está a apoiar este podcast do início ao fim. Portanto, se estás numa organização de elevado crescimento que se preocupa realmente com as pessoas e precisa de implementar novos sistemas de recursos humanos, visita hoje factorial.hr.pt e descobre as melhores soluções para o teu negócio. Depois estas componentes da formação, da aprendizagem, como vocês todos aí em casa sabem, as coisas estão a mudar muito rapidamente. Há 2 anos atrás existia o Covid, hoje estamos a passar aqui por uma fase de muitos despedimentos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, portanto as coisas estão a mudar muito rapidamente e as pessoas e as empresas também se precisam de adaptar a isso. E muitas vezes não é com o plano de formação, digamos, normal, mais tradicional, que existe essa forte adaptação ao mercado. E por isso gostava de partilhar aqui algumas coisas que já fiz em anteriores empresas minhas para existir aqui uma partilha de conhecimento. Porque eu acho que todos nós podemos aprender uns com os outros, ok? Mesmo, por exemplo, com a senhora das limpezas podemos aprender coisas que não fazemos lá em casa. E eu acho que toda a gente tem o potencial de ensinar os outros. Porque cada um tem a sua perspectiva, cada um tem o seu contexto, cada um passou por coisas diferentes no passado e, pior das hipóteses, essa pessoa vai ter uma visão diferente do problema que tu tens agora e podes simplesmente ver a visão dessa pessoa, aprender com isso e a utilizar no teu mundo. E eu acho que isso é muito importante, nós no fundo aprendemos com o mundo uns dos outros, porque nós também vivemos no mundo um dos outros e nós nunca vamos saber tudo, nunca vamos conseguir saber tudo para fazer um projeto sozinho de A a Z e eu acho cada vez mais importante rodearmos de especialistas, rodearmos de pessoas em quem confiamos para conseguirmos aprender mais, adquirir mais competências e a ser melhores profissionais. A título de exemplo, uma coisa que eu implementei e ajudei a implementar na Mercedes foi os almoços de quarta-feira, onde basicamente dávamos o almoço a toda a gente e onde convidávamos alguém dentro da Mercedes ou fora da Mercedes a dar uma determinada talk. Okay? E aqui vinha alguém expor um pouco o que tinha feito. Por exemplo, eu na altura tinha criado a Recruit Better Community e foi expor aos meus colegas como é que era criar uma meetup, um grupo de pessoas a discutir determinados tópicos. E a Recruit Better em si também foi uma forma de formação e de adquirir novas competências, porque o que nós fazíamos era convidar 2 ou 3 especialistas de uma determinada área, tínhamos um moderador e estávamos a discutir esse tema durante 1 hora e as pessoas do público depois podiam fazer questões. Isto é uma excelente maneira de aprender e pode ir aqui tanto para as competências básicas que falámos no início, como para as competências avançadas. Este tipo de meetups também é super interessante e é uma forma muito produtiva de aprender. Os almoços na Mercedes, o que é que permitia? As pessoas, enquanto estavam a almoçar, também obviamente conviviam, iam-se conhecendo melhor e era uma forma de estarmos todos juntos no mesmo espaço à mesma altura. Termos alguém internamente a expor um determinado tema dava a oportunidade dessa pessoa evoluir enquanto speaker.
enquanto apresentador, porque tinha ali um espaço seguro onde podia cometer os seus erros e onde ia ter feedback no final também de coisas que podia melhorar e de coisas que fez bem, ou às vezes convidar alguém de fora com o mesmo propósito, dessa pessoa evoluir como apresentador, e também pagarmos o almoço à pessoa e fazemos aqui uma ligação externa com pessoas de outras empresas para aprendermos uns com os outros. Acho muito relevante e uma forma de estarmos mais próximos das pessoas. Por exemplo, aqui na Trengo também fazemos uma coisa parecida, mas sem almoço. Fazemos só para a equipa de RH, onde alguém vai expor algum tópico, seja ele de trabalho, seja ele fora do trabalho. Eu, por exemplo, já ensinei à minha equipa mais sobre finanças pessoais, porque é um tema que me interessa, e já aprendi sobre técnicas de sourcing e sobre técnicas de diversidade e de atrair candidatos com background diferente de outros colegas meus. E, portanto, isso foi algo que custou à empresa 1 hora da equipa toda, portanto vamos imaginar aqui 8 horas, um dia de trabalho, mas no fundo foi só o custo de tempo das pessoas, dos funcionários, e não teve aqui nenhum investimento financeiro. E permitiu-nos não só nos conhecermos melhor uns aos outros, de nós evoluirmos enquanto speakers e também de haver aqui uma conexão maior e um engagement maior uns com os outros. Continuando aqui no tema de formações internas, no fundo de serem as pessoas da organização a dar informação umas às outras, considero isto uma das melhores maneiras de todos aprendermos, e existe aqui várias maneiras de fazer os almoços que tinha mencionado ou as apresentações que mencionei anteriormente. Existem outros formatos de fazer isto. Muitas vezes podem criar workshops e podem dar apoio a formadores internos a darem mais formações e a darem formações com follow-up. Quanto maior for a organização, normalmente mais fácil é organizar este tipo de coisas. Mas, por exemplo, os almoços na Mercedes que estava a falar funcionam muito bem até sermos 100 pessoas. Depois de sermos mais de 100 acabou por ser mais desafiante porque era difícil a nível logístico colocar toda a gente no mesmo espaço. Portanto, uma coisa, lá está, mais uma vez, que temos vindo a falar aqui ao longo dos episódios, é o que funciona para uma empresa de 50 pessoas nem sempre vai funcionar para uma empresa de 500 e é muito importante adaptarmos estas iniciativas também ao nosso contexto. Qual é aqui o grande desafio da formação interna? É fazermos follow-up a essas formações. Porque nós, seres humanos, somos seres de hábitos. Existem estudos que dizem que demoramos 21 dias a adquirir um hábito, existem estudos que dizem que são 90, vai depender de assunto para assunto e de pessoa para pessoa. O desafio com as formações internas é que muitas vezes é muito giro no início, as pessoas adoram, as pessoas convivem, as pessoas têm um coffee break, acabam por conhecer melhor os seus colegas e aqui a parte de bounding and engagement aumenta, mas a parte de reter o conhecimento nem sempre é assim tão boa. Porquê? Porque as pessoas depois vão para o seu dia-a-dia, nem sempre conseguem aplicar aquilo que aprenderam no dia seguinte e o conhecimento pode-se perder se não houver aqui um plano de fazer follow-up e de estruturar a formação. Daí, às vezes, temos parceiros externos para nos ajudarem com determinados tópicos. Um bom parceiro na área de formação tem a ritualização destes hábitos muito bem incorporada e aqui vai ser a sua maior valia dentro de dar formação às equipas internas. Porque exatamente fazer esse follow-up, fazer essa ritualização, as pessoas ganhando novos hábitos e trazendo novos hábitos para dentro da organização vão ser muito mais poderosas, vão conseguir criar novos conceitos, vão conseguir criar novas estruturas e vão conseguir aplicar o que aprenderam na formação e ainda adicionar valor sobre isso, ok? Porque já têm a sua experiência, já têm o seu background e no fundo conseguem somar 1 mais 1 e fazer 3. E muitas vezes na formação mais tradicional ou na formação interna acabam por ter o seu contexto, ter a formação, mas não conseguir fazer aqui esta multiplicação porque não têm o follow-up e não têm a ritualização do que aprenderam. Daí, muitas vezes é importante ter um parceiro externo para nos ajudar a pensar em tópicos de formação, como ritualizar os comportamentos, como ter a certeza que aquele tópico é relevante para aquele grupo. Isto é super importante, porque não vale a pena ter formação só para as pessoas terem as 20 horas ou as 40 horas de formação que precisam ter por ano. É realmente preciso usar esse tempo para alavancar o conhecimento das pessoas e também alavancar a pertença das pessoas à organização em si. De seguida, gostava de partilhar contigo o que é que eu acho que é uma das melhores formas de incentivar os colaboradores a terem formação e a investirem no seu próprio desenvolvimento profissional. Na maior parte das organizações onde já tive 2 formatos. Empresas onde te davam um orçamento para teres formação, entre 1.000 a 2.000 euros por ano podíamos investir em formação e o que tínhamos de fazer era falar com o nosso manager e dizer que gostava de ter esta formação, tem este preço, faz sentido por causa desta razão e normalmente era aprovado. Ou até já estive em organizações onde não existia um budget e podíamos fazer, no fundo, pedidos justificando o porquê daquela formação para o nosso desenvolvimento profissional dentro da organização.
Acho que as duas funcionam. Acho que numa fase inicial é importante ter um budget, um orçamento para guiar as pessoas e no fundo dar-lhes aqui alguns guidelines de quanto é que faz sentido gastar, mas se derem um orçamento às pessoas, vamos por exemplo que dão 500 euros a todos os colaboradores para usarem a informação, têm que incentivar ao uso deste budget, deste orçamento. Porquê? Já tive em organizações onde existia isto e onde mais de metade das pessoas não fazia formação, mesmo tendo o budget. E, portanto, aqui perde-se um bocadinho o propósito. E podemos ganhar muito mais se incentivarmos as pessoas, lá está, a irem a conferências, a irem a workshops, a tirarem cursos especializados, a tirarem cursos na internet. E isto vai permitir não só aumentar o engagement das pessoas com a equipa, com a organização, mas também essas pessoas a trazerem novas competências para dentro de casa. Eu sempre que fui a uma conferência, depois da conferência fazia uma pequena apresentação à minha equipa com o que tinha aprendido nessa conferência. E isto, além de permitir eu assimilar melhor ainda o conhecimento que ganhei, permitia eu partilhar o conhecimento que ganhei com a minha equipa e assim poupando imenso dinheiro no fundo da organização e trazendo essas competências para dentro de casa. Agora, é preciso ter um plano e é preciso também fazer tracking, no fundo fazer o acompanhamento deste plano, de modo a garantir que as pessoas realmente estão a utilizar esse dinheiro com um bom propósito, com um bom fundo e que também faz sentido para o desenvolvimento pessoal das pessoas. Se uma pessoa é contabilista e quiser tirar um curso de vendas e não existe possibilidade da pessoa passar para a equipa de vendas, se calhar não faz sentido patrocinar essa pessoa. Mas agora, se sabemos que o departamento de contabilidade tem pessoas suficientes e precisamos de novas pessoas, por exemplo, para programar, porque é que não faz sentido pagarmos a algumas pessoas que estão na contabilidade que até têm interesse por tecnologia, um curso de programação e depois treinarmos as pessoas nessa determinada linguagem. Eu acho que esta abordagem faz muito mais sentido e ajuda a reter as pessoas por mais tempo dentro da organização. E, se não retemos as pessoas, vocês preferem, no fundo, dar formação às pessoas, pagar essas pessoas, as pessoas acabarem por sair mais tarde e as outras empresas considerarem que essas pessoas vieram de uma boa escola porque vieram da vossa empresa, porque tiveram uma boa formação, porque conseguiram evoluir, ou preferem ficar com pessoas que não têm conhecimento, não têm formação e nem têm vontade de estar na vossa empresa, exatamente porque não têm as competências para tal e continuam na vossa empresa. Ok? Eu acho que este deal breaker define muito bem porque é que devemos investir em formação. Porque mais vale ter pessoas formadas que depois saiam do que ter pessoas não formadas que ficam. Ok? E se aprenderem uma coisa deste episódio, podem ver aqui esta imagem que eu acho que é super elucidativa no fundo deste conceito, que é o porquê das pessoas investirem em formação e muitas vezes os diretores financeiros estão preocupados com o custo, mas os gestores de pessoas estão preocupados em terem pessoas que não têm as competências, não têm o drive e não têm a atitude para estar na organização. Eu acho que isso sim é muito mais preocupante do que o dinheiro que investimos em formação. Espero que tenhas gostado deste episódio. Estamos aqui no 4º episódio. Gostava que partilhasses comigo o que é que achaste, se tiveste formações diferentes que acrescentaram valor para ti, se a formação faz sentido para ti, se conheces outro tipo de formações, partilha com um amigo teu que esteja a pensar em tirar uma nova formação e encontramos-nos para a semana para o nosso 5º episódio. Estejam atentos e vemo-nos por aí. Tchau, tchau!